Nós vamos, então, começar fazendo alguns esclarecimentos a respeito de por que algumas pessoas não estão casadas. Por que é que tem solteiros adultos na igreja? Em primeiro lugar, pelas circunstâncias, não é? É óbvio. Há mulheres, e aqui, por favor, entendam, há mulheres e homens que não foram feitos para casar, que seriam mais felizes mesmo se continuassem como estão. Por que nós dizemos isso? Pela grande quantidade de casamentos infelizes e de divórcios. Então, provavelmente, isso é um sinal de que tem casamento demais, né? Se tem divórcio demais, é sinal que tem casamento demais. Então, muitas pessoas, a verdade é que a Bíblia, nós vamos dar uma olhadinha nisso, olha para o ser solteiro até como um dom da parte de Deus. O dom de ficar solteiro, né? Solteiro e puro, bem entendido. Então, há mulheres e homens que não foram feitos realmente para casar e vão passar a sua vida aqui, nesse mundo, nessa condição. E o que não faz dessas pessoas, uma categoria inferior de cristão ou de ser humano e que também não têm direito ou acesso à felicidade e à realização pessoal. Mas a verdade é que vai haver, sempre houve e sempre haverá. Segundo, há homens que ainda não encontraram uma mulher que aceitasse seu pedido de casamento. Então, ou porque é feio demais, ou porque não leva jeito, ou porque, né, tem mau hálito, né? Mas tem homens que não aceitaram, não acharam ainda uma mulher que aceitasse o seu pedido de casamento. Então, eles estão procurando, não é? Mas, por enquanto, não deu certo ainda. Ainda não chegou, não encontrou o par ideal. E há vice-versa também. Há irmãs e pessoas, não é, que ainda não foram pedidas em casamento, né, por razões as mais diferentes possíveis. E há aquelas pessoas que estão divorciadas e nem por culpa foram abandonadas, foram largadas, o marido traiu, trocou por outra, ou a esposa traiu, trocou por outro, e eles estão nessa situação de solteiro adulto, não por opção, não é? Porque nunca queriam isso, mas as circunstâncias acabaram provocando esse tipo de coisa, e aqui também está aquela categoria dos viúvos, que estão sofrendo pela perda do cônjuge. Então, existem pessoas que são doentes, né, que têm algum tipo de doença que impede o casamento, que não daria certo casar. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, de 25 a 28, ele dá a opinião de que, diante das circunstâncias em que a igreja de Corinto vivia, era uma igreja que estava passando por algum tipo de perseguição. Na verdade, todas as igrejas do século I, elas passavam por dificuldades, hostilidade dos vizinhos, depois uma perseguição severa pelo Império Romano. Então, Paulo diz que nessa situação era melhor ficar solteiro, era melhor não casar. Quem era solteiro permanecesse, quem era viúvo não procurasse casamento, porque quando há perseguição, você tem que pensar em fugir da diferença entre você escapar sozinho, não é? Tentar escapar sozinho, ou escapar tendo pela mão uma mulher com um menino no colo e outro na barriga. Então, tem situações que são fora do controle da gente, em que a melhor coisa é estar solteiro mesmo, não procurar casamento, como, por exemplo, em épocas de perseguição, época de guerra e outras tragédias que se abatem sobre a humanidade. Então, por conta disso, nós temos... essas são algumas explicações para pessoas que estão solteiras pelas circunstâncias. Elas gostariam de casar. Estão sozinhas pelas circunstâncias, porque elas gostariam de casar. Mas por conta de tudo isso que nós falamos, ainda não apareceu a pessoa, circunstâncias outras, problema de doença, divórcio, viuvez. Então, por conta disso, elas estão nessa situação. E aqueles que são solteiros por opção. Eu creio que não deve ter quase nenhum deles por aqui, né, no estudo de hoje. Mas são pessoas que preferem a vida de solteiro e as vantagens que a vida de solteiro traz. Porque tem vantagem, algumas vantagens sobre a vida de casado.
Tem uns que optam ficar solteiro, por exemplo, por conta do reino de Deus. Lá em Mateus 19, o Senhor Jesus resumiu bem essa situação. Se você quiser abrir comigo a Bíblia aí, Mateus 19, a partir do verso 11. O Senhor Jesus estava tratando exatamente da questão do divórcio e quando ele colocou as regras para o divórcio, os discípulos deram um salto, né, preocupados, como é que então, se a regra é essa, como é que vai, se vale a pena casar? E Jesus então respondeu no verso 12 do capítulo 19, dizendo assim, no verso 11, Jesus respondeu, nem todos são aptos para receber esse conceito. Ele estava falando do casamento e dizendo, nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, o eunuco geralmente era um oficial da corte de um rei oriental, que era colocado para administrar algum negócio do rei. E geralmente esses reis tinham harém, tinham muitas mulheres. E então ele nomeava um homem de confiança para cuidar do harém. E para ter certeza de que nada iria acontecer, geralmente era um eunuco. O eunuco era uma pessoa que ou havia sido castrada, ou então ela não tinha a menor propensão para o casamento. O rei podia confiar porque ele não tinha a menor atração por mulher ou qualquer pessoa desse tipo. Então, geralmente era essa pessoa que era colocada nessa situação e era chamado de eunuco. Então, Jesus disse que há eunucos de nascença, pessoas que nasceram e que são pessoas absolutamente normais, só que elas não têm o desejo e a paixão sexual necessária para entrar num casamento. São pessoas de bom relacionamento, fazem bons amigos, conseguem se realizar na situação em que estão, mas casamento realmente não é para elas, porque elas não têm aquilo que precisaria para entrar num casamento pleno. Jesus disse também que há outros a quem os homens fizeram eunucos. Então, se refere a pessoas que, contra a sua vontade, foram feitas eunucos, ou porque foram castrados, Jesus pensando naquela situação, ou porque foram colocados numa situação em que casar não é possível, não é? Uma situação na vida em que o casamento se torna impossível. Há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. O próprio Jesus não seria um exemplo disso. O ministério dele, ele morreu com 33 anos. Então, como homem, filho de Deus, sim, mas ele encarnou, tinha uma natureza humana verdadeira. Jesus tinha todos os desejos e paixões normais de um homem, mas ele sabia qual a missão pela qual ele veio ao mundo. Mesma coisa o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que em 1 Coríntios capítulo 7, ele defende também que às vezes ficar solteiro é a melhor coisa, ele não tinha esposa, ou porque ele nunca casou, ou porque a esposa morreu, ou porque a mulher o largou quando ele se converteu. Ele devia ser casado com uma judia, membro da sinagoga, o casal era membro da sinagoga. Então, uma vez que Paulo apostatou da fé judaica, seguindo o cristianismo, provavelmente a sinagoga obrigou a mulher dele a se separar dele, da carta de divórcio e tudo mais para o apóstolo Paulo. Qualquer que seja a situação, Paulo não quis casar outra vez, ou porque solteiro, viúvo, divorciado, ele não queria casar outra vez porque ele tinha uma missão a cumprir. Ele apanhava por onde ele passava, ficava preso, era apedrejado. Imagine ter uma mulher numa situação como essa. Quem é que ia querer casar com o apóstolo Paulo aqui? Não tinha, sem teto, né? Sem teto, vivia das ofertas das igrejas, vivia boa parte do tempo preso. Né? Quem ia querer casar com o apóstolo Paulo? Então, às vezes, há situações realmente em que a pessoa faz essa opção por ficar solteiro. Ele opta, é uma escolha que a pessoa faz. Como o próprio Jesus Cristo disse, aqueles que se fazem eunucos por conta do reino de Deus. Eu já falei aqui que Paulo considera a solteirice, né, como um dom de Deus. Vamos dar uma olhada aqui, 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, de 7 a 8. Ele diz assim:
Quero que todos os homens sejam como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. A palavra dom aqui, a palavra carisma, é a mesma palavra que ele usa nessa carta no capítulo 12 para se referir aos dons espirituais. Profetizar, falar em línguas, fazer milagres, administrar, exercer misericórdia, presidir. Então, Paulo parece que vê ficar solteiro ou casar como sendo um dom, um carisma. E ele diz que cada um tem de Deus o seu próprio dom. Está aí no verso 7. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. O que Paulo está pressupondo aqui é que a pessoa que tem o dom, ela não vai viver abrasada pela paixão sexual. Porque se ela vive abrasada pelo desejo sexual, a solução de Deus é o casamento. Então ela vai procurar casamento. E enquanto não acha, ela vai se dominar. Enquanto não acha, vai se dominar. Mas aqueles que têm o dom de ficar solteiro, eles não vivem abrasados. É a expressão que Paulo usa aqui, né? Consumidos pelo fogo da paixão. Eles conseguem conviver bem com o fato de ser solteiro. Não é que não tenham atração por uma mulher, não é por um homem, uma pessoa de outro sexo, naturalmente, não é que não tem esse tipo de atração. Só que não é uma coisa assim, um fogo consumidor, não é? Não é um fogo consumidor. Então, a pessoa consegue viver bem, consegue controlar, e a vida dela tá bem, ela não precisa, ela opta, então, para não casar, continuar na situação que ela está, na vida que ela está. Se alguém ficou viúvo, foi divorciado, largado, ou mesmo então que nunca encontrou casamento, tem pessoas que simplesmente optam por continuar do mesmo jeito, porque não estão abrasadas, não é? E aqui é importante a gente dizer uma coisa sobre aquelas pessoas que se sentem atraídos por outras do mesmo sexo. É possível, considerando a natureza do pecado e a maneira como o pecado mexeu com a estrutura humana, que pessoas nascem, não vou chamar de defeito de fábrica, que vocês vão querer botar a culpa em Deus, mas elas já nascem inclinadas ao mal, E o mal tem muitas formas. Então, tem pessoas que nascem com tendência para tirar o que é dos outros. A gente chama até de cleptomania, né? E hoje é considerado já como praticamente um traço genético. Tem pessoas que nascem com um temperamento horrível, são explosivas, elas não têm paciência. Algumas têm pavio curto, essas nem pavio têm, pega na pólvora, né, direto. Não tem gente assim, que desde criança, né, tem essa tendência para a ira. É uma pessoa iracunda, de nascimento. Então, ela vai brigar a vida toda com essa tendência para ser irada. E tem pessoas pessoas heterossexuais, que elas vão lutar a vida toda para ser fiel. Tem gente que tem uma dificuldade muito grande com a fidelidade, porque se sente atraído por qualquer mulher que passa, ou por qualquer homem que passa, então vai lutar a vida toda para permanecer monogâmico. Da mesma forma, há pessoas que se sentem atraídas por outra do mesmo sexo. E essas pessoas também vão ter que enfrentar essa luta, vão ter que dominar isso aí, vão ter que lutar contra isso aí. Lembrando que existe uma diferença entre tentação e pecado. Ser tentado em si não é pecado. Pecado é quando você aceita isso, você pratica isso, você vai atrás disso. Então, no trânsito, por exemplo, o iracundo, né? Ele sabe que ele tem essa natureza. Então, o cara dá uma barbeirada, né, na frente dele, e aí a ira se avoluma dentro dele, né? Então, ali ele tem que tomar uma decisão. Ele vai deixar a ira explodir, guiar o próximo passo, ou ele vai dominar-se ali? Mesma coisa um homem casado. Ele não está fazendo nada, de repente passa uma mulher provocante na frente dele, que ele não pode evitar. Passa uma mulher provocante na frente dele. Então, o desejo vem. Ali ele vai ter que tomar uma escolha, qual vai ser o próximo passo. Tirar o olho ou dar a segunda olhada. Né? Ou dar a segunda olhada. Então, é uma briga que todos nós temos a vida toda. Todo mundo vai ter sua própria briga do seu próprio jeito, por conta da natureza pecaminosa que está em cada um de nós.
E pessoas que, com tendência de gostar de outras do mesmo sexo, elas vão ter que lutar contra isso também. É possível que uma pessoa... A conversão nem sempre acaba com isso. Tem casos de pessoas que, quando se convertem, muda o jeito, muda o temperamento, se tornam mais brandas, se tornam mais fiéis e até realmente podem ter mudanças nesse sentido. Mas, na maioria dos casos que eu conheço, se a pessoa tinha inclinação para a homoafetividade, a conversão não elimina isso necessariamente, mas introduz um novo princípio de vida que dá a essa pessoa a condição de dominar-se. E, nesses casos, a opção realmente é o celibato. Porque casar com gente do mesmo sexo dentro da igreja evangélica, pelo menos por enquanto no Brasil, não dá. Não vai. Então, não tem como, a opção vai ser realmente o celibato. E isso é perfeitamente possível. Eu me lembro de ter aconselhado pelo menos umas 3 pessoas crentes. Me lembro particularmente de um rapaz que eu ajudei durante 3 anos. Ele era estudante universitário de filosofia. De vez em quando ele chegava, estou me sentindo atraído pelo meu professor de filosofia. Eu digo, muda de classe, jovem. Fecha a disciplina. Vai fazer, foge da tentação, não dá bobeira, vai. Eu diria a mesma coisa se chegasse lá uma moça da igreja casada dizendo, estou me sentindo atraída pelo meu professor de química. Eu diria a mesma coisa para ela. Então, há lutas que devem ser enfrentadas, e nesse caso aqui, pessoas que se sentem atraídas pelo mesmo sexo, elas vão optar por ficar solteira mesmo, porque não vai ter opção, o que não quer dizer que ela vai ser infeliz. Então, diante de tantas possibilidades, nós precisamos cuidar para não julgar as pessoas que não estão casadas, porque a gente não sabe direito os motivos interiores, as condições, a história da pessoa, e é exatamente por falta de sensibilidade nessa área que o solteiro adulto se sente, às vezes, deslocado na sua própria igreja, não se sente parte, já que a igreja toda parece ver o casamento como sendo o padrão de felicidade para todo mundo.